Acho que tá no meu top 4. Você já falou isso de todos. Não. Você falou isso literalmente de todos os 4 até agora. Você falou que o primeiro tá no seu top 4, você falou que o segundo tá no seu top 2, você falou que o terceiro é o melhor da série, agora você falou que o quarto tá no seu top 4 também. Mas eu queria pôr o do Panos também. Aí é um problema. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo, essa é a Karina. E hoje a gente vai falar do Gabinete de Curiosidades, a nova série antológica de terror da Netflix, que foi criada e apresentada pelo Guilherme Del Toro. E série antológica de terror é uma parada que já é um fenômeno. Desde os anos 50 até hoje tiveram várias séries muito conhecidas com seus apresentadores icônicos. Tinha o Rod Serling apresentando os episódios de Twilight Zone nos anos 50. O Hitchcock apresentou 2 séries de antologia diferentes. Tem essas figuras tipo Crypt Keeper do Contos da Cripta ou o próprio Fred Krueger, que apresentou Freddy's Nightmares nos anos 80. Esses apresentadores precisam ser uma figura presente ali no gênero, conhecida, um especialista, por assim dizer, que apresente a antologia, mas que também atrai uma galera com o nome dele. E esse formato até que teve uma revivida nesses últimos tempos, com o Twilight Zone do Jordan Peele. E sendo um dos grandes nomes de diretor autoral hoje em dia, também conhecido como o homem mais fofinho do mundo, Guilherme Del Toro um belo dia acordou e falou: acho que vou fazer minha própria antologia, vou misturar Hitchcock Presents com Mestres do Terror, e assim nasceu Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Ele mesmo não dirigiu nenhum episódio. Eu acho que ele ia, mas aí por causa de algum rolê lá da pandemia ele não dirigiu. Mas o modelo de produção parece que foi bem parecido com a série lá do Mick Garris dos anos 2000. O Del Toro escolheu 8 diretores, alguns mais novatos, outros mais veteranos no gênero. Ele escolheu algumas histórias ali pra eles fazerem, mas no geral ele deu liberdade pra fazerem o que quiserem ali. E realmente dá pra ver que cada episódio tem bastante a cara e a assinatura de cada diretor, pelo menos que a gente já conhecia, então isso foi bem legal de assistir. Então são 8 episódios da série, e pra falar dos 8 aqui, a gente vai fazer um vídeo que vai ser uma zona, porque a gente não escreveu nenhum roteiro muito fixo sobre eles, a gente vai fazer igual a gente faz as listas estúpidas. Eu não pesquisei uma vírgula sobre nada, eu não anotei uma vírgula sobre nada, então isso aqui vai ser só baseado nas minhas opiniões e na minha memória, ou seja, complicated. Ou seja, só nas suas opiniões. Mas antes disso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos aí ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram ao Gabinete de Curiosidades, o que vocês acharam da série, seu episódio preferido, o episódio que você menos gostou. Também podem recomendar mais coisas pra gente falar aqui no canal. Só não recomenda mais série não, série antológica é uma coisa, mas série Wandinha, não vou ver Wandinha. Eu já vi Wandinha. Tá, mas eu não vou ver. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro do canal, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações também. Além de apoiar a gente, né? E também vou deixar aqui o aviso de spoilers, já que vai ser um formato meio discussão, meio de lista, a gente não vai colocar spoiler zone não, a gente vai falar dos episódios separados e o que acontece em cada um, então fique avisado. Antes de falar dos episódios, a gente vai falar dos elementos que eles têm em comum, porque como as histórias acho que foram quase todas escolhidas a dedo pelo Del Toro, faz sentido elas terem elementos parecidos. Todos os episódios têm uma apresentação do Del Toro bem estilo antologia, Alfred Hitchcock, que ele aparece lá no fundo preto, com o Gabinete de Curiosidades, que é um grande móvel esquisito Frankenstein, que toda hora ele tá abrindo uns compartimentos diferentes e fala um pouquinho lá de um diálogo meio filosófico, existencial. O que eu achei legal é que isso apresenta o episódio pra gente, dá uma ideia ali do que vai ser essa história, mas ele também dá um destaque pro diretor, e toda introdução termina com ele colocando um bonequinho do diretor em cima da mesa, que eu achei bem legal, e um item que representa bem essa história, um item até que vai aparecer nessa história, então isso foi legal. Eu queria um bonequinho do 20 anos do Natália pra mim. Não sei nem como é que é a cara do 20 anos do Natália. Eu também não, mas eu queria pelo meme. Então você pode pegar qualquer um, pega um daqueles cabeçudinhos da Coca-Cola, da seleção, Tafarel, escreve 20 anos do Natália. Pronto. Quase todos os episódios são de terror cósmico ou Lovecraftiano. Ou seja, sempre é uma coisa meio tentáculos, alienígena, espacial, sempre uma coisa meio assim. Boa parte dos episódios tem um terror real misturado na trama, o que eu posso até definir de terror capitalista, porque muitos episódios têm uma trama ou uma subtrama sobre alguém devendo dinheiro pra alguém, ou alguém que não tem dinheiro pra pagar alguma coisa, ou alguma coisa assim. Boa parte das histórias são histórias de época e se passam no passado. Quase todos os episódios têm uma fotografia parecida, que é uma fotografia bem sombria, bem noturna, com exceção dos episódios que a fotografia diferenciada faz parte do estilo do diretor, né?
A duração dos episódios tem uma certa irregularidade ali, ele começa bem com os episódios de 40 minutos, mas aí tem uns episódios que tem desnecessariamente mais de 1 hora, e eu acho que poderia ser melhor se fosse tudo com 40 minutos, gente. 40 minutos é ótimo pra série. Parece que a maioria desses episódios que tem tipo 1h05, dava pra tirar. Dava pra tirar tranquilamente. Então vamos pro primeiro episódio, se chama Lote 36 e é dirigido por Guillermo Navarro. Talvez seja mais lembrado como diretor de fotografia, que já trabalhou em filmes do Del Toro, do Tarantino e do Robert Rodrigues. E esse estrela o Tim Blake Nelson, que eu lembro do Balada de Buster Scruggs, que é o faroeste antologia dos irmãos Coen feito pra Netflix. Nossa, parece a pior coisa já feita no mundo isso. É bem legal. Não é um dos melhores originais Netflix que eu já vi. Então, Karina, faz tempo que a gente não grava um episódio de lista. Não, vamos lá. Qual é a trama de Lote 36, 39? 36. Lote 36 é sobre um cara que compra aquelas caixas de armazenamento. Eu não sei se caixa é a melhor definição. É porque eu ia falar storage. Armazém. Não, armazém é outra coisa. O quartinho das trevas onde os americanos guardam coisa por algum motivo. E ele compra esses bagulho quando a galera perde direito das coisas que estão ali dentro. E vez ou outra ele acha alguma coisa. Aí nesse episódio ele acha simplesmente... ele acha uma mesa que tem uns livrinhos amaldiçoados. E aí ele vai procurar, acha um caminho pra não sei aonde. Aí ele acha o Cthulhu. Eu achei legal essa trama porque é uma coisa que acontece real nos Estados Unidos. Mas aí tem esses caçadores de tesouro que fica comprando esses lotes que venceram ou que a pessoa que era o dono morreu e fica revistando os objetos lá pra ver se acha algo valioso. E eu acho que é um potencial legal pra uma história de terror, porque realmente você tá vendo ali as posses de uma pessoa que você não conhece, você não sabe o que ela guardava ali dentro, e o filme aproveita bem isso. Ele até coloca uma história macabra ali por trás de todo aquele lugar. O velho tinha esse quartinho lá comprado desde 1945, quando o lugar abriu, e praticava bruxaria. E aí tem os itens ocultistas lá que eles encontram no lugar. Que é bem maneiro, a mesa é bem legal, os livros são legais, todo o design de produção ali é bem interessante. E eu acho que a direção também é muito boa em estabelecer o protagonista, porque ele é um grande de um babaca. Não, o grande de um babaca está sendo gentil. O cara é um racista, xenofóbico. Tem o cara falando um monte de baboseira racista no rádio, ele vai e aumenta o som e fica, isso aí. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Tim Blake Nelson faz um cara que é engraçado de tão babaca que ele é. Que é tipo, quando ele começa a ir lá nos professores enredo que vão explicar pra ele aquela coisa do sobrenatural, ele tá pouco se fudendo. E aí o cara tá falando, não, porque esse é o livro que vai trazer o não sei o que, do não sei o que, ele tá tipo, foda-se. Ele tá, mas quanto é que custa? Exatamente. Quanto é que tu vai me pagar? E tem uns toques bem legais, assim, no roteiro também, do tipo... A geografia do lugar é estabelecida, que no começo o protagonista vê que a salinha que ele comprou é menor do que as outras. E aí o dono do lugar lá explica, não, porque esse lugar aqui, quando ele foi construído nos anos 40, não tinha nenhuma regulamentação, então as salas têm tamanho diferente mesmo. Mas no final a gente descobre que isso é por causa da passagem secreta que tá ali atrás da sala. Até toda a dica, a história do sobrenatural ali é bem estabelecida, que no começo ele vê as fotos da família lá do velho, e aí depois o cara ocultista explica pra ele a história ali da família, que a mulher socialite desapareceu muito tempo atrás, ninguém sabe o que aconteceu. A única coisa que eu acho fraca nesse roteiro é a personagem da senhorinha mexicana. Ela é mal construída a beça, né, tadinha? Só pra fazer uma piada no final do filme. É porque essa senhora, ela perdeu as coisas que estavam no storage lá, porque ela não pagou a tempo e aí perdeu o prazo e já era, foi pra leilão. E aí ela fica o dia inteiro na porta daquele lugar. Não, e é o dia inteiro mesmo, é tipo, 2 dias de noite, o lugar tá fechado, ela continua lá. Essa mulher não faz nada, tipo, ela só fica ali o dia inteiro, ela tá acampando ali. É muito conveniente, ela tá lá só pra dar esse gostinho de vingança do protagonista babaca, que ele se recusa a devolver as coisas que ele comprou dela, incluindo as fotos de família e tudo mais. E aí no final, quando ele tá pedindo ajuda lá pra tentar sair do lugar pra ela abrir a porta, ela tá com um cadeado, tranca ele lá dentro pra ser comido pelo bicho, pelo Lovecraft lá. E no final é isso, né? Uma grande construção de tensão que eu acho bem efetiva pra chegar em um ritual que invoca um bicho Lovecraftiano. Os efeitos quando o bicho tá saindo da mulher que tá deitada são bem maneiros. Quando ele tá em pé é efeito digital 100% e efeito digital sempre me deixa um pouco triste. Até que não achei ruim, não. Mas não é ruim, só me deixa triste. Mas não quer dizer que é ruim. O segundo episódio se chama Ratos de Cemitério, foi dirigido por Vincenzo Natali, do filme do Cubo, e estrela o David Hewlett, que também estrela o Cubo. Trama do Rato de Cemitério, Karina.
Esse tá no meu top 2 de episódios. Não foi isso que eu perguntei. Tá. Esse é do cara que rouba objetos de gente que foi enterrada e esses objetos começam a sumir antes dele roubar. E aí ele começa a perceber que os ratos estão roubando os objetos. E ele vai atrás disso e vira loucura total. Foi um episódio legal, mas que ele foi mal posicionado na escolha de ordem da série, porque eles tinham 8 episódios e colocaram 2 que têm a mesma trama, basicamente, um depois do outro. Porque são 2 curtas que têm protagonistas antiéticos, os 2 estão devendo dinheiro pra criminoso, tem uma cena muito parecida que o criminoso ameaça e eles falam, se não pagar até amanhã, meu irmão, já era. E aí os 2 descobrem que tem um objeto muito valioso que tá ali ao alcance deles, e eles vão tentar ir atrás desse objeto e acabam descobrindo alguma merda sobrenatural Lovecraftiana e morrem por causa disso. Mas outra característica que é recorrente em toda a antologia são os efeitos, cara. Os efeitos são muito bons. Tem umas maquiagens boladas de defunto ali. E o rato gigante parece ser de efeito prático também, fora o morto muito louco lá que sai correndo atrás dele, que claramente também é maquiagem e é tudo muito bem feito. Eu achei muito bom isso, que o filme é o cara entrando nesses túneis que passam por debaixo da cidade e descobrindo coisas cada vez mais bizarras. E são cenários bem bons, assim. O filme é um filme de época, então a gente vê, acho que se passa em Salem, a gente vê a cidade antiga, e aí ele vai entrando nessas cavernas, esses túneis bizarros, acha uma igreja enterrada. Daí entra o elemento Lovecraftiano nesse, porque parece que é uma igreja, uma entidade desconhecida. E aí nisso, ele vê esse cadáver que tá usando um amuleto, e quando ele vai pegar o amuleto, você já olha pra cara do cadáver e fala, esse filho da puta vai abrir o olho. É um cara de maquiagem. E não dá outra. Mas tu tá falando de túnel, a gente pode deixar claro aqui, a gente pode concluir que o Vincenzo Natali é um cara muito bom em dirigir lugar fechado. Ele veio de Cuba, meu amor, ele veio do melhor. O cara sabe o que ele tá fazendo. Mas ele realmente tem uma direção bem característica ali. Ele gosta de usar planos de ângulos diferentes, então ele usa plano zenital, plano de ponto de vista do caixão quando a galera tá abrindo. E esse filme é quase um reencontro de Cubo também. Não é um reencontro porque os dois personagens nunca interagiram em Cubo, né? Mas o David Hewlett voltou aqui e também o Julian Hitchens, que aparece aqui pra fazer um personagem secundário. Mas acho que o principal mérito aqui é que o Vincenzo Natali consegue misturar muito terror diferente. Tem várias cenas aterrorizantes aqui. Então não só tem o elemento sobrenatural ali, como tem essa coisa dos túneis, um ambiente claustrofóbico que o personagem quase fica preso em um momento ou outro. Tem umas cenas que ele fica meio ali, tipo, entre um rato gigante assassino, que eu achei muito parecido com os Mole Rats de Fallout, eu tenho que fazer essa referência a videogame. Rato gigante bem inexplicável, só tá lá. Ele tá lá, ele mora lá. E tá dizendo que não tem um rato gigante no esgoto do rio? Claro que tem. Nem no esgoto, aqui na rua. Tu nem precisa ir pro esgoto, não. Às vezes, se você ficar muito atento ali na janela, passa uns 3 ratos gigantes ali de madrugada tranquilamente. E aí ele fica preso entre o rato gigante e o morto-vivo que tá correndo atrás dele e ele fala, caralho, o que eu faço? Fudeu. E esse filme tem um final bem poético, né? Que é o cara que rouba coisa de morto e acaba como? Enterrado vivo. Enterrado vivo cheio de ratos, esse negócio horroroso. Achei lindo. A história é bem redondinha, bem bonitinha. Ele entra pelo caixão que ele abriu pra roubar o corpo. Mas na hora de sair, alguém já tinha fechado o caixão de novo. E aí ele se fudeu, ficou preso lá embaixo. O terceiro episódio é A Autópsia, dirigido por David Pryor, que também fez o filme de terror The Empty Man. E estrela F. Murray Abraham, que já fez muita coisa premiada, muito filme reconhecido, mas eu só lembro ele de 13 Fantasmas, desculpa. A trama desse é a mais doida, que tem mais coisa diferente acontecendo. Acontece um acidente numa mina de carvão que morre uma galera. Então, eles contratam um cara para fazer autópsia para identificar a causa da morte daquelas pessoas. Se foi explosão ou se foi causa da mina ali mesmo, porque aparentemente o seguro não cobre ataque de maluco. E aí, nesse meio tempo que chega o cara para fazer a autópsia, eles conversam, aí entra uma linha temporal anterior que conta a história desse cara que supostamente estourou a bomba. E aí ele vai fazer a autópsia, finalmente, pra ver, que é uma autópsia bem foda, assim, visualmente. E aí, meu irmão, aí é só ladeira abaixo, aí é só loucura. Eu expliquei igual a minha cara, mas é isso, não falei besteira. Nosso protagonista é o F. Murray Abraham, ele é o legista que vai fazer essa autópsia. Ele é um cara bem gente boa, fica conversando com os mortos ali. Achei um personagem bem escrito. E eu achei esse o mais elaborado, mais tenso de todos. Porque o nome dele é Autópsia, ele demora pra chegar na autópsia, ele constrói bastante o clima antes disso, nesse diálogo do legista com o xerife da cidade. Aí ele encontra uns corpos dentro de umas sacolas na floresta, sem sangue nenhum.
cria esse mistério, assim, de que é esse cara que tá assassinando a galera. E a gente no final descobre que essa é uma boa e velha história de bicho caiu no meteoro na Terra e infectou a pessoa, mas ela é contada de um jeito tão diferente que parece uma coisa nova. Eu achei a direção do tal David Pryor muito boa aqui, ele constrói tensão muito bem. E o lugar onde eles fazem a autópsia é um lugar muito sinistro, que eles sempre aproveitam em planos muito abertos, que a gente tá sempre esperando alguma coisa acontecer. É uma direção parecida com a do Mike Flanagan, eu acho, que ele dá muita dica de que vai acontecer alguma coisa, quase nunca acontece, mas quando acontece te pega de surpresa. Um grande exemplo disso é o plano que tem na mão do defunto do cara esquisito que matou todo mundo com a bomba. Porque o tempo todo vai pro plano da mão dele. E a gente já veterano de filme de terror já tava esperando a mão dele dar uma mexida ali, porque vai mostrar que ele tá vivo. Só que esse plano acontece umas 5 vezes no filme, até a mão dele realmente mexer de fato. Então quando isso acontece é surpreendente. Mas esse episódio eu acho que é o grande destaque de efeito. Começa que é uma autópsia, né? Então só aí você já imagina que vai ter órgão saindo pra fora e corpo sendo aberto. Mas aí, como se não bastasse a autópsia tradicional do médico ali, legista, mexendo no corpo alheio. Mas pro final a gente descobre que o alien, na verdade, tá dentro do cara esse tempo todo, que tava ali morto. E ele começa a fazer uma autópsia em si mesmo, porque ele precisa se transferir para o corpo do legista para ele continuar vivo. E aí, quando o médico legista entende a situação, ele bola um plano ali na hora, que aliás é uma cena genial, que é depois que o alien já tá dentro dele, e aí o diálogo, tipo, é a voz dele com a voz do alien, mas dentro da cabeça dele já, isso eu achei muito bom. E aí ele fala, meu irmão, sobreviver eu não vou, mas eu posso fuder esse alien filha da puta. Cara, meu irmão, num rompante de coragem, ele simplesmente fura os 2 tímpanos, os 2 olhos, corta a língua, corta a garganta. E aí ainda consegue pegar o sangue e deixar uma mensagem escrita no corpo dele. E aí ele morre e dá tudo certo. É um filme com um final feliz. Não, mas isso é muito bom porque é o alien sendo arrogante, se achando a forma de vida superior. Só que o alien é um parasita, ele não tem sentidos próprios. Então ele tem que possuir as pessoas, entrar nelas pra conseguir ver e ouvir. Então quando o velho usa isso e tira os próprios sentidos, ele tá basicamente prendendo o alien numa carcaça inútil que virou o corpo dele. É uma sacada muito boa pro final. Eu acho bem legal também que o filme todo tem esses planos detalhes mostrando a aranha na teia, a aranha andando na teia. E no começo eu fiquei meio tipo, tá, isso provavelmente é por causa de alguma coisa de predador, alguém caindo na teia, caindo na armadilha, alguma coisa assim. Mas no final faz mais sentido ainda porque a forma do alien, quando ele aparece, é uma coisa meio aracnídea também. Eu acho que esse episódio é o melhor mesmo, assim. Ah, com certeza ele é o melhor. A internet falou muito desse episódio, ele é o mais bem avaliado e, de fato, ele é o melhor, não tem como. O 4º episódio se chama Por Fora e ele foi dirigido por Anneli Amirpour, que fez aquele filme Garota Sombria Caminha Pela Noite, e estrela Kate Micucci. A trama de Por Fora é sobre uma mulher que não tá muito contente com a própria aparência, e aí ela decide passar um hidratante muito famoso, e o hidratante deixa a pele dela toda fodida. Mas aí ela entra numa noia muito doida de que a TV, a propaganda do hidratante começa a falar com ela e falar pra ela passar mais hidratante, que ela vai se encaixar no padrão da sociedade, e o filme é isso, é ela ficando doida por causa do hidratante. Só falta falar que ela matou o marido também, mas de resto é isso aí. Pô, o marido dela é mó fofinho, cara. Ele não merecia. Esse episódio não clicou muito pra mim porque eu achei que a trama é uma crítica social foda, bem safada, bem estilo Netflix mesmo. Porque não tem outra, é um filme sobre pressão estética, isso tá bem óbvio. A protagonista é uma pessoa única, ela não se encaixa com todo mundo ali, ela tem hobbies específicos, tipo taxidermia. E o filme todo é ela se modificando pra encaixar nos padrões da sociedade ali, pra no final virar uma tia fofoqueira que trabalha no banco exatamente igual a todas as outras. E isso é uma parada que tem bastante destaque no filme, que é a falta de individualidade das pessoas, né? Que todas elas recebem o mesmo presente, usam o mesmo hidratante de um jeito bizarro, quase sexual. E todas elas estão sempre conversando futilidade, falando sobre o tamanho de pau de não sei quem, falando sobre fofoca de não sei quem. Parece Delcy, né? As mães de Delcy eram todas assim, era igualzinha. E aí o filme é isso, é falando sobre a pressão estética da sociedade de fazer você se conformar e virar um junto com a manada. Eu só achei que foi muito na cara e sim, nem um pouco sutil. E eu não sei até que ponto isso é uma grande coincidência ou se há de fato alguma inspiração, não sei. Mas fato é
que é uma história sobre uma mulher meio fora dos padrões ali, querendo ser popular e legal, coringando, matando um cara com um machado e no final ficando muito tempo dando um sorriso bizarro pra tela. E eu acho que a gente já falou de alguma coisa que tem mais ou menos essa estrutura esse ano, inclusive. Mas pra toda a parte da crítica social que pra mim podia ter sido reduzida, eu acho que o filme tem momentos bem bizarros assim de terror, porque o jeito que ele trata o hidratante como se fosse quase uma entidade ali, um personagem, é muito bom. E são os efeitos bons também. Não, eu amo que o hidratante, ele literalmente vai tomando uma forma humana e aí ele fica querendo abraçar a mulher, assim, é muito bom, eu achei isso muito original. Esse filme não é Lovecraftiano igual aos outros, mas tem uma coisa meio Lovecraftiana nisso também. É um bizarro, é um elemento da entidade bizarra, assim, Sim. que não é uma coisa alienígena, mas é uma coisa meio que da televisão ali. Uhum. É quase um Cronenberg. Eu achei que fosse ter mais body horror nela, inclusive, que ela fosse arrancar a pele de um jeito gráfico, mas até que isso não acontece. E é legal falar da TV, porque pra mim, acho que o Oscar de melhor ator coadjuvante vai pro cara da TV. Aquele cara é o mesmo cara que interpreta o protagonista no filme do Adam Wingard, o The Guest. Mas aí o cara, ele fala tudo com aquela voz de comercial, que é uma voz grave, impactante. Tudo que ele fala é desse jeito. Só que ele começa a conversar com o protagonista, a gente não sabe se isso está acontecendo mesmo, se o hidratante tem alguma coisa esquisita ali, ou se foi tudo da cabeça dela. É muito bom. É porque é aquela coisa, se você parar pra analisar friamente, é óbvio que a mulher coringou. Uhum. Mas a parada é tão bizarra que você fica, gente, será que esse hidratante é um negócio meio maligno mesmo? E o roteiro e a direção até que estabelecem bem muitas coisas, né? No começo ela fica assustada com barulho na casa e desce com um machado na mão. Estabelece um machado que mais tarde ela usa pra matar o marido. E eu gosto que a direção sempre mostra como ela tá deslocada no trabalho. São os ângulos que pegam meio de cima pra baixo, né? Que é o plongé. E ela parece pequena no fundo. E sempre elas estão tipo numa roda conversando, ela tá tentando entrar do lado de fora, ela fica deslocada ali. É um jeito visual de mostrar que ela não se encaixa muito bom. Isso é muito clássico desse tipo de filme, que o sonho dela é ser convidada pro rolê. Aí quando ela finalmente é convidada pro rolê, ela leva pra mulher mais socialite da cidade um pato morto, empalhado, que ela mesma fez, e ele ainda dá detalhes de como ela fez. Não, menina, você abre, aí tira todas as vísceras, lava bem lavadinho, depois você bota ali umas caixas, uns algodão, aí fica ótimo. Mas eu achei legal a ideia, achei muita coisa legal nesse filme, mas a parte da crítica social foda e ele ter demorado demais pra passar, que ele tem mais de 1 hora também, que fizeram ele cair um pouco pra mim. Eu achei maneiríssimo. Eu super me diverti. Tá no meu top 4, no máximo no meu top 5 ali. Não sei, eu vou pensar, vou refletir. Até o final do vídeo eu vou restabelecer essa ordem. E agora, saindo de material de top 4 e top 5, a gente vai pro 5º episódio, que é o modelo de Pikmin. Nossa, chato a beça. Dirigido por Keith Thomas, que é o cara que fez o remake de Firestarter. Esse episódio estrela Ben Barnes, que é o príncipe Caspian dos filmes de Nárnia, e o Crispin Glover, lá do Sexta-feira 13, parte 4, que pra mim ainda é o trabalho mais relevante dele, apesar de que ele fez muito filme por aí. Inclusive, teve esse momento curioso quando a gente tava assistindo, que a Karina olhou e falou: nossa, mas esse personagem parece uma mistura do Jaime Lannister com o Crispin Glover. Eu nunca falei Crispin Glover. Não, eu falei mas... Cabelinho das Panteras. É, sim. E eu falei, Karina, ele é o cabelinho das panteras. Esse episódio é literalmente Lovecraft, ele é baseado num conto. A trama desse se arrisca, Karina, ou melhor, não. O príncipe Caspian é um estudante de artes que fica amigo de um estudante de artes que é um cara mais velho e muito esquisito chamado Pikmin. O Pikmin é o aluno doido que pinta só coisa macabra e todos os acadêmicos odeiam ele por causa disso, mas o príncipe Caspian tenta fazer uma amizade com ele ali, que acaba não dando muito certo porque ele começa a ficar afetado pelas pinturas do Pikmin. Ele começa a ter pesadelos e eventualmente ele corta a relação com o cara. Aí a história passa para alguns anos depois, que ele virou um consultor de arte do colégio e o Pikmin virou um artista famoso que vai fazer uma exposição, e quando o Pikmin volta para a cidade levando os quadros dele, um quadro aparece na casa do protagonista, e aí ele começa a reviver todos esses sentimentos e os pesadelos, e que eu acho que é uma coisa bem Lovecraft, porque as entidades do universo de Lovecraft, ele sempre deixa claro nos contos que elas afetam muito os artistas, eles conseguem ver as entidades e têm sonhos mirabolantes com isso. Eu acho que tudo isso foi muito bem representado aqui pelo Keith Thomas.
Eu acho que, de novo, é um episódio que podia ser muito bom, mas que acaba se alongando demais. Eu achei que tem um bom design, uma boa direção de arte, já que é um negócio sobre arte, então tem toda essa universidade, esses quadros que a galera pinta, os quadros do Pikmin, que são pinturas macabras, que até que funcionam, mas eu acho que até que podiam ser um pouquinho mais macabras, porque não tem nada muito chocante nelas. São uns demônios, ou uns banquetes de gente, umas paradas assim, mas dava pra ser mais grotesco, sabe? Tipo, dava pra ser nível... Já vi coisa pior, coisa pior. Capa de álbum de death metal é mais grotesco que isso. Mas ele tem bons momentos de jump scare, tem umas figuras de uns aristocratas esquisitos que ficam perseguindo o protagonista. Cara, pra não falar que nada nesse episódio me marcou, porque eu achei ele bem chato, teve uma cena que eu achei muito boa, que é quando ele tá sonhando que cortam a cabeça dele, que tem um efeito bem maneiro ali. E eu gostei do final também, que ele finalmente vai pra casa do Pikmin e descobre a grande revelação que o Pikmin estava desenhando era só coisas que ele estava vendo em casa porque era tudo real. A família dele é uma família que fazia cultos e tal. E aí que entra o Lovecraft de novo, que parece uma entidade esquisita, que parece um sapo bizarro e leva o Pikmin embora. O final também é legal porque ele chega por trás da mulher falando umas coisas. Ai, tá tudo bem agora, vamos ser felizes, tá tudo bem. E ela tá fazendo um movimento repetitivo lá na tábua de carne. E a gente ficou, cara, essa mulher tá fazendo merda. Essa mulher tá cortando a criança, essa mulher tá cortando o braço, ela tá fazendo alguma coisa. E aí ela vira, ela tá assim, os dois olhos e a criança tá no forno. Eu achei legal. É até uma subversão, né? Porque a gente acha que a revelação vai ser o que ela tá cortando, mas a revelação é a cara dela, que a cara dela tá toda fodida. Não, ela tá cortando um pepino normal mesmo ali, tranquila. Um dia, uma terça-feira à tarde. Mas eu acho legal também essa coisa dos quadros amaldiçoados. Eu achei que foi um conceito bem legal. E eu gosto que ele taca fogo em tudo e no dia seguinte tá tudo de novo lá bonitinho na exposição. Uma coisa bem sobrenatural, inexplicável, mas que é legal. Próximo episódio é o fundo do barril dessa série, que é Os Sonhos na Casa da Bruxa, também inspirado num conto do Lovecraft. Esse foi dirigido por Catherine Hardwicke, que é diretora de Crepúsculo e estrela o Ron Weasley. Esse a gente olhou e falou assim, legal o Guilherme Del Toro chamar a mulher do Crepúsculo, né, que dirige o Crepúsculo. Pô, vai dar uma chance pra ela se redimir, pra ela mostrar que Crepúsculo foi só uma fase. E aí vem o grande plot twist, porque Crepúsculo não foi só uma fase. Aquilo ali é a estética dela de verdade. Aquela coisa brega, cafona, cheia de fade, cheia de luz horrorosa, uns brilho horroroso. É aquilo ali que ela faz mesmo. Ela e a fantasma, Karina? E a fantasma? A fantasma não dá. A fantasma, ela é o equivalente cinematográfico do Edward Vampiro. Aquela coisa tipo assim, não, porque a gente brilha no sol. O Edward Vampiro já não é o equivalente cinematográfico do Edward Vampiro? E ela tá sempre meio transparente, sempre com a opacidade um pouquinho mais baixa. Ela é meio transparente, com essa aura branca, assim. Gente, não dá. Fantasma de novela, né? Não dá. Novela. Parece novela da Record. Fantasma de novela, efeito de novelas, computação gráfica chechelenta, flashback. História de novela. É verdade. História de novela. A menina que morreu e o menino passou a vida indo atrás da menina. Eu acho que não deram o briefing pra ela. Falou assim, tá todo mundo fazendo Lovecraft, hein? E aí... ela fez aquilo, cara. Cara, esse é o pior pra mim, que a gente nem falou da história até agora, mas é porque a história é meio merda. O que acontece é que tem a história do Sonho na Casa das Bruxas, do Lovecraft, que é um estudante que aluga um quarto nesse lugar, que por acaso é uma casa onde morava uma bruxa, e ele vai lentamente ficando doido e percebendo o que aconteceu. Não tem nada disso nesse episódio. Ela pegou uma história Lovecraftiana em uma série que tem quase tudo de Lovecraft, e falou, não vou fazer. Não tem nada de terror cósmico aqui. Ela transformou em um filme do Invocaverso. Aí, a outra dimensão, que ao invés de ser um bagulho espacial esquisito, é uma floresta com filtro azul do Crepúsculo. E ao invés de aliens, a gente tem uma bruxa genérica que grita na cara dos outros e empurra eles na parede, igual os fantasmas do Invocaverso. Ele tenta colocar uns elementos do conto que ficam muito mal colocados, assim. Tipo, a casa da bruxa era pra ser um lugar normal, mas quando você chega lá, é uma casa caindo aos pedaços, que tá mal cuidada, árvore crescendo na parede, mancha de sangue no teto. É tão cafona, sabe? Tão, tipo, a coisa mais óbvia que você pensa. E os diálogos são ruins também, é tudo autoexplicativo. E aí depois que, tá brilhantemente estabelecido que ele está há anos procurando uma experiência sobrenatural de verdade, ele simplesmente vai lá, toma um santo daime, fica doidão, começa a ter alucinação com a irmã, que é óbvio que ele vai ter alucinação com a irmã, porque ele tá há 20 anos só pensando na irmã, aí ele vai tomar um negocinho e vai ver a irmã, óbvio. E aí ele, meu Deus, atingiu o sobrenatural. E aí ele cisma que tomando o daimezinho ali,
Ele foi pro outro mundo. E aí começa as brisas lá de que trouxe a menina de volta e levou... Ah, não, gente, não dá. Não dá. O Rony Weasley realmente nunca se recuperou do vício dele em Félix Felicis. Félix Felicis foi o que ele tomou. Foi o que ele tomou, o negocinho douradinho. Não, pior é que tem muita comparação com o Harry Potter pra fazer, porque é o Rony Weasley. Tem um rato com cabeça de homem, que é um personagem secundário, que é inimigo dele, que é o Pedro Pettigrew ali. E aí tem a poçãozinha. O mais ousado é quando eles viram e falam: essa é a adaga da bruxa. E é claramente uma varinha de madeira. Uma varinha igual as varinhas do Harry Potter mesmo. Eu já entendi tudo, Val. O quê? Entendi tudo agora. O sonho dessa mulher era ter dirigido Harry Potter. Caiu o Crepúsculo no colo dela. Ela ficou puta. Aí falou, vou fazer de qualquer jeito. E aí veio essa oportunidade. Ela viu que o Rupert Grint topou participar. Ela falou, é o meu momento, vou fazer o meu Harry Potter agora. Tem algo bom pra se tirar desse episódio? Eu acho que tem. Tem uma cena de terror que eu achei muito boa, a cena da paralisia de sono, que o Rony Weasley tá travado na cama, estabelece que ele não consegue se mexer e a bruxa vai aparecendo pra ele. Achei essa cena boa. Mas no geral eu achei muito decepcionante e muito nonsense. O final termina com o rato entrando no corpo do Rony Weasley e controlando ele por dentro como se fosse um ratatouille macabro. Esse é o pior de todos e o pior ainda é que tem no Mestres do Terror, na primeira temporada, um episódio de Sonho no Casa das Bruxas, que é uma adaptação mais fiel, que é dirigido pelo Stuart Gordon, um cara que dirigiu Reanimator e outras adaptações de Lovecraft. E aquela já é meio zoada porque o ator principal é meio ruim, mas é infinitamente melhor do que essa. E agora a gente vem para esse episódio, que é o episódio do Panos Cosmatos, que é o diretor de Mandy, essa obra-prima do terror contemporâneo, que se chama A Inspeção. É um Five Strangers com a estética do Panos Cosmatos, ou seja, é tudo muito colorido e muito brisado e tudo parece uma grande onda de droga ali, com uma música de sintetizador pesadíssima ao fundo. Aí cai pra entidade, porque é uma comum, né, nesse negócio. No final sempre cai pra entidade. Não, eu acho que esse é o que mais tem cara de obra de autor ali, você bate o olho e fala, isso é Panos Cosmatos. A galera falando de um jeito meio hipnótico e esquisito, com aquele barulho de fundo, aquela trilha meio eletrônica bizarra, todos os closes na cara dos personagens, a lente meio embaçada com aquela luz vazando. O próprio protagonista, que é o cara do Robocop, ele é muito parecido com o cara do Mandy, que é o Richard Breaker. É, sim. E ele mandou muito bem nesse episódio, porque ele tá muito doido. O Robocop cheirando cocaína é a coisa mais louca que você vai ver nessa série. Não é uma carreira, é uma montanha. É quase Jared Leto. Mas tem essas características também que o Panos Cosmatos gosta de fazer experimentos visuais no filme dele, que tem bastante nesse. Ele gosta de efeito prático, que tem bastante nesse. E ele gosta de colocar gente usando drogas pesadas e essa coisa meio culto dos anos 60, que tem uma vibe parecida nesse aqui também. Acho que dá pra gente definir como um Five Strangers psicodélico. Total, é o Five Strangers mais bizarro que eu já vi na minha vida. E olha que eu sou vivida em Five Strangers, hein? Tem personagens muito bem estabelecidos, eu achei. O que liga os personagens é que todos eles são muito brilhantes na sua própria área de expertise e todos eles participaram do mesmo talk show há pouco tempo atrás. E todos eles têm diálogos muito bons. Eu acho que o texto do episódio é muito maneiro, estabelece bem cada um fala da sua área de atuação, tem umas reflexões legais ali. É um pouco devagar, mas eu passo panos. Oi! E eu acho muito legal o jeito que ele usa pra estabelecer os personagens também, que eles chegam lá e cada um tem a sua bebida preferida na mesa. E aí, tipo, a bebida de cada um deles já fala um pouco sobre eles, assim. Eu acho muito bom que o Panos Cosmatos tem esse estilo que dá pra gente chamar de trash cult, porque ao mesmo tempo que tem todos esses diálogos filosóficos, também tem o cara pegando uma K-47 dourada e metendo bala no Alien. É genial! E todo o design do filme é maravilhoso, tem a tecnologia incompreensível de sempre. E tem o Alien também, né? O Alien que é uma pedra que ninguém nunca conseguiu abrir, aí o cara... Meu irmão, não pode fumar aqui. Ele faz pro músico. Sempre é o músico, né? Aí o cara, não, beleza. Aí vai e acende um baseadinho. Aí ele dá uma fumaçada na pedra e aí finalmente a pedra abre. E aí sai o Alien ali de dentro. E eu achei isso muito, muito maneiro, esse design da pedra acendendo a luz, aí a pedra saindo e o Alien saindo lá de dentro.
E é uma cena muito impactante porque o alien não ataca as pessoas fisicamente, ele ataca mentalmente, então todo mundo fica parado, muito vidrado, e a galera começa a explodir cabeça, derreter cara. Pra mim, o que o Panos Cosmatos queria fazer é basicamente a versão dele da cena do final do primeiro Indiana Jones lá da Arca da Aliança. E além disso tudo, no final, depois o bicho digivolve pra um monstrão e ele fica em pé, e é tudo no efeito prático, meio gosmento ali. Uma curiosidade, de todos os episódios, esse foi o único que não foi baseado em nenhum conto nem nada. Foi uma história original do Panos Cosmatos e do cara que coescreveu Mandy com ele. Então olha só. Não tem quem diga! Então agora a gente vai pro último episódio, que é O Murmúrio, dirigido pela Jennifer Kent, do Babadook. E estrela S. Davis, do Babadook também. E o Andrew Lincoln, que é o grande Rick do Walking Dead. Então, Karina, pra gente encerrar o vídeo, qual é a trama desse último? Esse é meio chato também, né? É um casal que estuda pássaros, aí o casal tá em crise, aí o casal vai pra uma casa isolada no meio do nada pra resolver a crise, aí a mulher começa a escutar uns áudios esquisitos enquanto ela tá ouvindo o áudio dos passarinhos, e aí ela descobre que teve um caso bizarro de assassinato na casa, e aí a gente descobre que a filha do casal também morreu, e o filme acaba. Igual o Babadook, essa é uma história bem metafórica ali. É uma trama sobrenatural, mas na real não é, né? Na real é sobre o casal processando luto, sobre o casal processando perda, sobre depressão. No começo parece que eles focam demais no trabalho do pássaro pra evitar de falar sobre o trauma. Aí depois as emoções vêm à tona, e aí tem fantasma também no meio, mas os fantasmas acabam sendo secundários. Ah, gente, mas é Jennifer Kent, né? A mulher que fez Babadook. Babadook, que é uma grande metáfora sobre depressão pós-parto. Então acho que ela tá bem na linha dela ali, de lidar com trauma e falar de emoções de uma forma metafórica ali pro terror. Só que, infelizmente, o Babadook eu acho genial e esse eu achei meio chato. Eu acho que o Babadook acontece mais coisa ambígua, sobrenatural. Esse fica muito claro logo de cara o que vai acontecer, que é uma parada metafórica e que no final eles estão brigados e distantes. É até legal como ela fala isso na direção, que no começo eles estão juntos gravando o som dos pássaros. Mas aí, conforme eles vão brigando, eles vão se distanciando. No final já tá um plano que tá um num canto da praia, outro no outro, bem distante, sem se falar. Mas também acho que a história de Babadook é mais interessante. Esse daqui acabou ficando um pouco repetitivo e muito longo, né? De novo, dava pra ser 40 minutos e ser ótimo. Aí a trama sobrenatural do episódio, que é meio secundária, é uma clássica trama de casa mal-assombrada, que a mulher tá vendo os fantasmas e tenta provar pro marido, e ele não aceita que existe fantasma porque ele é o cara racional. É bem dirigido, mas eu acho que é mais do mesmo. Mais uma coisa que eu achei interessante desse episódio é que ele tem um menino fantasma, que é muito parecido com o menino fantasma de Espinha do Diabo, que há quem discorde, mas eu acho que é o melhor filme do Guilherme Del Toro, sou muito fã. E esse episódio, de fato, é inspirado num conto do Del Toro, então acho que Jennifer Kent pode ter feito uma homenagem ali. O filme tem um visual bem bonito, é dirigido igual o Babadook mesmo, tem aquelas cenas de corte repentinas de dia pra noite, que é bem Babadook, tem sustos bem calculados, cenas bem sombrias e toda essa carga emocional bem pesada dos personagens. Eu acho que é bom, só é um pouco longo. O terror mais importante aqui é o psicológico, não o sobrenatural. Mas foi um bom final pros personagens, eles se resolveram emocionalmente ali. É o único episódio que tem um final feliz, mais ou menos. Então, pra encerrar o vídeo agora, em vez da gente dar a categoria pra série, já que é uma antologia, cada curta vai na sua categoria, a gente só vai falar quais foram os nossos preferidos que a gente gostou menos. Meu preferido, eu tenho dois preferidos, na verdade, que são os dois óbvios, que é a Autópsia e o do Panos Cosmatos. Eu, Autópsia, com certeza. Gostei muito do Vincenzo Natali. Gostei muito do Panos Cosmatos. E aí eu fico em dúvida se eu jogo no top 4 ou da Chavinha ou da Doida do Creme. Mas eu acho que eu gostei mais do da Doida do Creme do que do da Chavinha. E pra mim o pior, não tem dúvida, foi o do Crepúsculo. Não, aí não tem como. O pior é que ele não é nem tão ruim que vira trecheira. Ele só é muito ruim mesmo. Então é isso, gente, e é isso. Até a próxima. Show, tamo junto. Mas você sabe o maior segredo do Gabinete de Curiosidades? Não. É ele, sabe? O quê? Você quer saber? O quê? O Cômico de Curioso.